Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jarlison Moreira e neste vídeo vou falar um pouco sobre propulsão de foguetes. Como é que a gente calcula a velocidade de um foguete? Aceleração? Qual a força que será que a NASA tem que aplicar para um foguete? Como é que é o estudo da física dos foguetes, né? Bom, falando em força, eu creio que todo mundo aqui na escola tem aprendido a famosa segunda lei de Newton, né? Que diz que força é massa vezes aceleração, correto? Só que essa aqui, na verdade, é uma simplificação bem grande da segunda lei de Newton. Porque o que o Newton falou, primeiro, não é força, é resultante das forças, tá ok? Que é massa vezes aceleração. Lendo isso aqui, você pode pensar, sempre que eu aplico uma força, eu estou imprimindo uma aceleração. Não é verdade. Ó, eu estou aplicando uma força para essa caneta. E aí, essa caneta está se mexendo? Não tá. Por quê? Porque a resultante das forças externas é nula. Para haver uma aceleração, a resultante das forças externas tem que ser diferente de zero. Essa é uma parte da definição da lei de Newton. Mas, na verdade, o que o Newton quis dizer foi que o somatório das forças externas de um corpo, eles são a variação da quantidade de movimento. Você lembra que é uma quantidade de movimento? É a variação dessa quantidade aqui, de movimento, m vezes v, em relação ao tempo. É uma derivada. No casos mais simples da escola, no começo da faculdade, a gente vê que a massa é constante. Por isso que a gente coloca ela para fora, aí fica dv dt. E todo mundo sabe que a derivada da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Por isso que em casos mais simples a força é igual a massa vezes a aceleração. Porém, no caso do foguete, o negócio fica bem especial. Por quê? Porque à medida que um foguete sobe, ele vai queimando combustível. Você já parou para pensar nisso? Que à medida que o tempo passa, a massa do foguete se reduz. E agora? Como é que eu aplico a segunda lei de Newton numa coisa cuja massa fica variando? Vamos lá que é bem simples. Vamos primeiro aqui adotar um eixo cartesiano. Tá? Aqui somos nós na Terra assistindo o foguete, que está lá no espaço sideral, longe de todas as forças gravitacionais. Ele está indo com a velocidade v e ele possui uma massa m. Tá ok? Aí o que eu quero fazer? Eu quero queimar um pouco de combustível para aumentar um pouco a velocidade. O que é que acontece? O próximo passo, o próximo instante dt, depois de um intervalo de tempo bem pequeno, acontece isso. O foguete ele vai perder uma massa dm. Se ele vai perder a massa dm, ele vai ficar com a massa m menos dm, concorda? Essa é a nova massa dele. E a velocidade dele aumentou um pouco também. Agora é v mais dv. E por que ele perdeu essa massa? Muito simples. Porque um pouquinho de gás aqui, ó, ficou para trás. Qual é a massa desse gás? dm. Tá vendo? A massa que estava aqui, eu expeli essa massa para fora, tá? Com que velocidade? Vamos chamar aqui de velocidade Vg, velocidade do gás, tá? A gente não, às vezes pode ser para frente essa velocidade, às vezes pode ser para trás, pode expelir para trás, mas vou mostrar para vocês que o, a seta, né, o vetor não importa muito. Bom, nesse caso, bem simples aqui, nessa direção do movimento, há a conservação do momento linear, né? E qual é o momento linear inicial? É PI é igual a M vezes V, que é esse momento aqui inicial, né? E depois que o gás é expelido, o momento final é o quê? É a massa do foguete, M menos dm, vezes a velocidade dele, que agora é V mais dv, mais a massa do gás, dm, vezes a velocidade do gás, que foi expelido. Tudo em relação a gente, né, que está assistindo aqui de fora. O que é que eu tenho que fazer agora? Simplesmente igualar, fazer a conservação da quantidade de movimento. Então vamos lá. mv é igual. Agora vamos abrir isso aqui. mv mais mdv menos dmv menos
dm dv mais dm velocidade do gás. De cara, a gente já vai eliminar esse mv com mv. E aqui, note uma coisa interessante. dm é uma quantidade minúscula de massa, tá? Isso que aconteceu no intervalo de tempo muito pequeno, tão pequeno quanto você queira. Então, essa quantidade de massa é infinitesimal e essa quantidade de velocidade é infinitesimal também. Então, isso aqui vai tender a zero quanto menor for o intervalo de tempo que a gente tiver, tá? Então, eu vou isolar aqui esse cara aqui, fica a massinha do gás que foi expelido vezes a sua velocidade é igual a quem? Menos mdv, que passei para o outro lado, mais dmv. Tudo certo? Deixei esse cara aqui e joguei esses dois aqui para o outro lado da equação. Bem simples, tudo certo? Agora eu vou dividir todo mundo por dm e fica isso daqui. Pronto. A velocidade do gás expelido é igual à velocidade do foguete antes, menos a massa do foguete antes, vezes essa razão aqui. O que é essa razão? É a taxa com que a velocidade a taxa com que a velocidade cresce, no caso, aumenta ou diminui, dividido pela a taxa com que a massa do foguete se reduz. Essa equação é interessante, guarde ela. Mas a gente vai fazer agora um truque bem mais interessante, para facilitar ainda mais as coisas. Ó, veja que você está no foguete, certo? Você está indo para frente com velocidade v. Se você está no foguete, a única velocidade que você vai se interessar pelo gás é a velocidade com que esse gás ele sai do foguete em relação ao foguete, em relação a você. Aqui, a gente calculou a velocidade do gás expelido em relação a gente, a Terra. Só que se você está lá na estação espacial, você está no foguete, você quer achar a velocidade do gás em relação a você, em relação ao foguete. Então vamos usar a relatividade de Galileu. A velocidade do gás em relação ao foguete é quem? É a velocidade do gás em relação à Terra, mais a velocidade da Terra em relação ao foguete. Primeiro índice G, último índice F. Só que não faz sentido trabalhar com a velocidade da Terra em relação ao foguete, né? Sim, o contrário. Então vamos inverter esses índices. A velocidade do gás em relação ao foguete é a velocidade do gás em relação à Terra menos a velocidade do foguete em relação à Terra. Mas, pessoal, a velocidade do gás em relação ao foguete, quem é esse VG em relação à Terra? Ora, é esse cara aqui, ó, que a gente calculou. Tá aqui ele, ó. Ele é simplesmente o nosso VG. E quem é a velocidade do foguete em relação à Terra? Ora, tá aqui, ó. A velocidade do foguete em relação à Terra é esse V. Então, fica o V. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse VG, que é igual à velocidade do gás em relação ao foguete, mais a velocidade do foguete antes. E igualar com essa equação que a gente já encontrou. Menos m dv dm mais v. Olha o que é que ficou agora. Cancelar isso com isso. E a velocidade do gás em relação a você que está no foguete é menos m dv dm. Ficou com a cara bem melhor. Concorda? É bem melhor analisar a velocidade do gás em relação a você que está no foguete. Mas vamos deixar a coisa bem mais interessante ainda. O que é que a gente vai fazer? Vamos derivar ambas as equações em relação ao tempo. Por que eu vou fazer isso? Porque aqui tem um dv. Se eu tiver um dv em relação a um dt, eu vou ter uma aceleração. E é sempre interessante ter um dv dt. E vai aparecer outra coisa também interessante, vocês vão ver. Então vamos lá. A derivada da velocidade do gás em relação ao foguete
pelo tempo é igual a m dv dt, e vou deixar esse dm aqui de lado. Tá certo? Agora o que é que eu vou fazer? Vou passar esse dm para o outro lado, e o menos também. Então vai ficar m dv dt é igual a velocidade em relação ao tempo, fica a velocidade do gás em relação ao foguete, dm dt. Pessoal, qual é a velocidade do gás em relação ao foguete? É uma velocidade que é muito fácil de medir. Por exemplo, em aviões existem os famosos tubos de Pitot, que você mede a velocidade com que o ar está se movendo em relação ao avião. Então, a velocidade do gás que está saindo em relação ao foguete é um valor constante que é fácil de ser calculado. Tá? Então a gente pode tirar aqui fora da equação, porque isso aqui eu posso descobrir a todo instante. Posso usar o meu equipamento no foguete para descobrir que valor esse é a todo instante. Então eu tenho aqui m vezes a é igual a menos vou colocar agora só a velocidade do gás. Você subentende que a velocidade do gás em relação ao foguete, tá? O referencial aqui agora é o foguete. dm dt. Pessoal, a força que um foguete deve produzir, ela é proporcional à queima da massa. dm dt é o tanto de massa que está variando com o tempo. Faz sentido agora para vocês? A força de um foguete, a propulsão, proporcional à velocidade do gás que sai, ou seja, quanto mais forte sai o gás, maior vai ser a força no foguete. E vai variar também de acordo com a sua queima de massa. Se queimar muita massa em pouco tempo, mais forte ainda. Se reduzir essa razão, menos força o foguete vai imprimir. Beleza? Bem interessante isso agora. Você acabou de calcular qual é a força que um foguete imprime em relação ao gás que é expelido e em relação à queima dele. Agora vamos um pouquinho mais além. Vamos trabalhar com a velocidade. Vamos resgatar aquela primeira equação lá que a gente pegou a velocidade do gás é menos a massa do foguete vezes a variação de velocidade do foguete dividido pela variação de massa do foguete, né? Eu vou isolar aqui o dv. O dv fica como? Fica menos vg dm sobre m. Agora eu vou integrar ambos os lados. Mais uma vez, a velocidade do gás é um valor constante que os computadores podem medir a qualquer hora, a qualquer momento, certo? E aqui fica integral de dm sobre m. Então, fica a velocidade do foguete, v menos v0 é menos vg. Isso aqui, pessoal, é o logaritmo natural da massa final dividido pela massa inicial. Tá ok? Então, significa o quê? A velocidade do foguete é a velocidade que ele estava anteriormente. Esse sinal menos eu vou jogar aqui dentro do logaritmo, que faz a função dele é inverter o que está aqui dentro. A velocidade do gás, ln, a massa inicial do foguete, a massa antes, dividido pela massa final. E aqui que está o grande segredo da coisa, para quem gosta de foguete, espaço, física no espaço. Pessoal, o que é o M0? É a massa do foguete quando ele está todo carregado de combustível, tá? E a massa final seria a massa do foguete só da cápsula, quando ele queima todo o combustível. Vamos supor que a massa inicial seja 10.000 toneladas. A massa inicial. E a massa final da cápsula seja só 1.000 toneladas.
quanto é que ficaria M0 sobre MF? Então ficaria ln de 10 vezes a velocidade que o gás é expelido, mais a velocidade inicial, você encontra a velocidade final. Ou seja, você tem a velocidade do foguete, basta você ficar calibrando o tanto que você queimou. Essa razão aqui, você tem que ter controle, tá? A inicial pela final. A diferença da inicial menos a final é o tanto de combustível que queimou. Por isso que a maior parte do foguete é combustível. A maior parte de um foguete é combustível. A cápsula mesmo que ficam os astronautas, os equipamentos, é bem pequena, certo? Então isso aqui, ó, deve ser até bem maior, deve ter milhares e milhares de toneladas e a cápsula deve ser 1 tonelada, eu acho. Se for 1 tonelada para 10 mil, fica 10 a quarta. Então aqui já ficaria V mais V0 mais ln de 10 a quarta, 4VG vezes ln de 10. Ou seja, eu posso ficar manipulando essa razão para ter a velocidade que eu quiser do foguete. Bacana isso, né? Calculamos a velocidade do foguete, colocamos a velocidade que a gente quiser, só calibrando essa razão aqui. Temos também aqui a relação da força do foguete, que é imprimida no foguete, tá? Porque para eu imprimir uma velocidade, eu tenho que imprimir uma força. Tenho que ter uma força, tá ok? Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, só escrever aí nos comentários.